E o mercado de locação de máquinas pesadas está em alta, agora em 2025, para 2026 e até 2027. Olha só que interessante, eu vou mostrar aqui algumas notícias que falam dessa alta no mercado e como que você pode usar isso em favor da sua locadora. Meu nome é Andreas Miller, eu falo do canal Pesada Digital, um canal feito para locadoras de maquinário pesado. Espero que esse conteúdo possa ser muito útil para você. Então vamos lá. Aqui no Sobre Tema, a gente vê, né, o mercado de máquinas deve manter curva de crescimento até 2026. E por que isso está acontecendo? Então quando a gente vai para outros sites, por exemplo, eloca.com, a gente vê que a estimativa é que o mercado movimenta até 136,5 bilhões até 2027. E que as pessoas estão dando preferência ao acesso ao invés da posse. Né? Então, o mercado, de uma forma geral, de locação, não só de máquinas pesadas, mas o mercado em geral, ele está tendo uma grande preferência ali pelo consumidor. Então, a gente está tendo uma alta muito grande. E aqui no Analoc.com a gente vê qual que é o motivo. O Brasil está finalmente se alinhando às práticas internacionais. Então, de acordo com a Câmara Brasileira da Indústria de Construção, um dos motivos para essa alta tendência é justamente o Brasil estar se alinhando às práticas internacionais. Então diz assim, né, a alocação de equipamentos pesados vem ganhando força no Brasil, já se consolida como uma tendência estratégica e sustentável no setor da construção civil. Né? No site MT Mercado Tecnologia, olha só que interessante, diz assim, Brasil entra de vez na tendência de locação de equipamentos pesados. O Brasil está começando a acompanhar os outros países. Em outros países, as empresas preferem alugar esses equipamentos para reduzir custos e evitar problemas caso precise de alguma manutenção. Já dá para sentir que o Brasil entrou nessa espiral de locação justamente pelo bom momento de crescimento da construção civil. Então, esse seria um dos motivos também em relação ao crescimento da construção civil. Bom, então o que eu quero dizer para você? O mercado está em alta. E aí eu faço uma pergunta. A tua locadora também está em alta em relação a vendas e faturamento, porque se não estiver, o problema não é o mercado. Porque, pelo contrário, a gente está num momento excelente para locação. Então, se a tua locadora não está crescendo de forma exponencial, o problema não é o mercado, e eu vou te dizer, o problema é a visibilidade da sua marca. E nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho o que acontece e como que você pode resolver isso. Se sua locadora está bem, né, o que você pode fazer para estar ainda melhor. Então, o que acontece, tá? Hoje a gente tem uma média de 5 a 6 empresas antes de uma pessoa decidir escolher, tá? Ali a locadora que ela vai escolher. Então ela tem 5. Então quer dizer, você sempre tem os seus concorrentes, certo? Então hoje você tem 69% das pessoas que vão locar, eles vão utilizar de alguma forma a internet. Então você não estar na internet ou estar mal posicionado, esse é o principal problema, tá? Então inclusive muitos clientes que a gente conversa às vezes, no passado eu estava bem, agora parece que está sumindo os clientes, o que está acontecendo? Sim, o teu concorrente está pegando tudo, você não está bem posicionado. Tá, então, o que acontece? O cliente ele tem uma jornada de compra até tomar a sua decisão. Então, o que acontece? Ele vai, às vezes, procurar no YouTube, em algum blog, às vezes ele está com alguma dúvida sobre equipamento e tudo mais, e aí ele decide o equipamento que ele vai usar, e ele vai começar a fazer pesquisa, comparação de locadores e tudo mais. Então, quer dizer, se a tua locadora já tem uma produção de conteúdo ajudando, né, o teu cliente inclusive a decidir qual é o melhor maquinário, você já sai na frente. Eu sei que 99% das locadoras não tem isso, mas tudo bem, se você não tem esse passo e não quer fazer, tudo bem. Aí você tem o segundo passo, que é você estar mais bem posicionado que o teu concorrente em relação a Instagram, em relação a Google, em relação à questão do teu site. E aí quer dizer, além de não ter a produção de conteúdo, boa parte das locadoras está de forma muito amadora nas redes sociais. Isso não passa a credibilidade suficiente para o cliente escolher. Ou às vezes está bem posicionado, mas não tem um diferencial, certo? Aí você tem o terceiro passo, quando o cliente entra no WhatsApp. Você vê quantas coisas que ele está passando até entrar no WhatsApp. Daí no WhatsApp às vezes o atendimento é demorado. Eu já peguei locadora que demorava para me atender, né? Eu mandava algumas coisas, às vezes não me respondia, ou no outro dia ia responder. Aí não adianta, né?
Você pode ter o melhor marketing do mundo. Se teu atendimento é demorado, não resolve, você não retorna o cliente, aí não tem o que fazer. E aí você tem uma série, o quarto passo do cliente é uma série de decisões que ele vai tomar em relação a preço, condições, variedade, conservação, disponibilidade imediata da frota, manutenção preventiva, suporte técnico, se o atendimento é bom, se tem burocracia, etc. Uma série de coisas. Tá? Então, você veja só, o que nós fazemos, qual que é a estratégia para você conseguir sair na frente dos teus concorrentes? Então, veja só, a gente tem aqui algumas objeções que os clientes apresentam quando entram no WhatsApp. Seja questão de prazo, questão de preço, questão de desconfiança, de credibilidade, às vezes ele não tem informação clara. E aí a gente tem os problemas das locadoras que a gente já falou. Não tem uma presença digital adequada, falta uma estratégia consistente em relação a vendas, dificuldade, né, de fazer uma boa campanha de marketing, às vezes tá com o site configurado da forma errada, comunicação não é atrativa, então você tem uma série de problemas. Então você vê, você tem problema de um lado dos clientes e do outro lado das locadoras. Então qual que é o adequado a ser feito? Então são 3 pilares importantes. Primeiro, posicionamento estratégico. Como eu falei, não adianta o cliente pesquisar e vai comparar você com o teu concorrente. Teu concorrente está muito melhor posicionado, com muito mais avaliações, etc, etc. Ele vai sentir mais segurança no outro. Quantas vezes você já comprou uma coisa que é mais cara, mas você compra mais caro só para garantir que não vai dar problema, né? Então, nem sempre é o preço o problema. E aí, o que é legal para você ter um bom posicionamento estratégico? Fazer uma pesquisa de mercado. Então, é necessário fazer uma pesquisa com os concorrentes, né? Ou seja, quais são os concorrentes que estão ali concorrendo com você na sua região. Entender como que eles estão trabalhando para você fazer algo melhor. Então, esse é o primeiro ponto. E aí você tem que ter, né, um Google Empresas melhor, um WhatsApp melhor, um Instagram melhor, um site melhor, né, com identidade visual, com conteúdos realmente de valor, etc. Tá? Então, a primeira questão tem que ajustar essa questão do posicionamento para passar credibilidade para o cliente. O segundo é uma segmentação. O que é segmentação? É você atingir o público certo. Quando a gente faz o tráfego, que são aquelas campanhas de anúncio no Google Ads e no Meta, o que é muito comum acontecer? A pessoa vai fazer lá, faz de qualquer jeito, ela não tem um funil, ela não tem um remarketing, ela configura errado, ela não, né, o site está inadequado, às vezes o site que é um site institucional não é uma landing page, enfim. E aí você tem o resultado catastrófico ali, e aí acha que o problema é a ferramenta. Não, o problema não é a ferramenta, é o mau uso dessa ferramenta. Então, o segundo ponto, você está bem posicionado, você tem que saber fazer as campanhas de forma adequada. E hoje, vamos dizer assim que as agências de marketing, elas não são especializadas em dar resultado para locadoras. Elas vão dar resultado para outros nichos e tudo mais. Tem muitas agências na área de saúde e tudo mais. Agora, na área de locação é mais difícil. Então, também não adianta você pegar qualquer agência para fazer. Porque, às vezes, ela vai estar torrando o teu dinheiro ali e não vai saber a estratégia adequada para a locadora. Tá? Então, é importante que você tenha, por exemplo, um dashboard, onde você tem todas as informações do que acontece com o teu dinheiro, qual o custo por lead, quais são as palavras-chave, né, pelas quais as pessoas estão vindo encontrar você. Então, isso é importante para você ter transparência do que está acontecendo, senão você se perde, você não tem como metrificar. Esse é um dos grandes erros das locadoras. Por exemplo, CRM, muitas locadoras fazem tudo pelo WhatsApp, elas não têm um sistema que mostra o funil, de onde está o cliente, os clientes que vieram, a porcentagem dos clientes que realmente fizeram a locação. Né? Então, é um sistema muito amador de WhatsApp ali, que a pessoa, né? Então, ela não conecta o WhatsApp numa plataforma de CRM, por exemplo, onde ela tem tudo organizado, etc. Tá? Então, você vê aí quantas coisas em relação, né, que geralmente as locadoras não têm ali para poder ter uma boa performance de vendas. E por último, a diferenciação. Né? Então, o que faz uma pessoa pagar 10 mil reais num iPhone? Sendo que tem um celular que liga igual, né? É claro, o iPhone tem outras coisas a mais ali. Mas, ou seja, a Apple conseguiu gerar desejo no cliente e ela cobra caro por isso.
porque ela se diferencia. As pessoas veem a Apple como o quê? Uma empresa única, né? Então ela consegue cobrar mais caro. Então, se você quiser sair desse problema, né? Vamos dizer, dessa ladainha de preço, qual que é o preço mais baixo? Se você tiver um diferencial, e pode ser diversos tipos. Tem locadoras americanas que, por exemplo, na pesquisa de mercado que a gente fez, elas têm um aplicativo que ajuda ali o cliente e tal, e daí o cliente ele fica ali na locadora porque ela tem um determinado aplicativo ali que ajuda o cliente, né? Então, assim, tem várias coisas que podem... Diferencial não é assim, a gente tem um bom atendimento. Isso não é diferencial, isso é obrigação. Diferencial é algo que ninguém tem. Então, isso também pode ser colocado. E se você tiver isso, vai ajudar muito, né? Então, enfim, nós temos aí os 3 pilares. Você tem que ter um posicionamento estratégico. As suas redes sociais têm que estar melhor que os concorrentes. Para isso, você precisa fazer uma pesquisa de mercado, passar credibilidade e segurança. Você tem que saber como fazer as campanhas, ter uma comunicação assertiva, trazer para uma plataforma organizada de vendas, você ter um diferencial. Então, assim, o que acontece? Se hoje você tem uma locadora e você precisa, poxa, Andrés, eu queria muito entender o que eu preciso melhorar na minha locadora. Eu vou deixar o nosso contato embaixo, o e-mail e o telefone. Você pode mandar um WhatsApp, pode mandar um e-mail e nós vamos marcar um diagnóstico da sua agência. Nós temos algumas ferramentas que mostram o posicionamento da sua locadora, por exemplo, na sua região, com determinadas palavras-chave. Então você pode segmentar por equipamento, por tipos de equipamento e tudo mais, e ver os teus concorrentes em que posição que estão. E aí, a partir dali, dá pra gente criar um plano estratégico do que você vai fazer para poder mudar essa situação. Eu já peguei clientes aqui, por exemplo, poxa, Andrés, eu precisava muito melhorar o reboque. A gente colocou na plataforma lá, ele viu que o reboque estava lá um posicionamento horrível. Opa, então é esse que você precisa? Então vamos fazer uma estratégia ali para aumentar, né, a questão de reboque, por exemplo. Daí, né, em relação a outro cliente que a gente conversou. Então, é importante, porque às vezes você vai ter equipamentos que estão indo bem, não, mas tem um específico que eu queria que fosse melhor. Então, dá para criar uma estratégia baseado nisso, tá? Então é isso, pessoal. Se você precisa de ajuda, Andrés, eu preciso de ajuda, eu quero melhorar a questão da minha locadora. Pô, o mercado está em alta, então o problema não é o mercado, eu que tenho que me posicionar bem. Chama a gente para uma conversa sem compromisso, tenho certeza que a gente pode ajudar você. Beleza, pessoal? Até a próxima. Vou deixar um próximo vídeo também, caso vocês queiram assistir. Se inscrevam no canal se vocês querem conteúdos que dê valor para sua locadora, aí para te ajudar a aumentar o faturamento da sua locadora. Até mais e um abraço.